Eu estou falando do meu pai, mas eu não estou falando o nome dele, né? Iradio Santos Melo, que eu acho que assim, ele faleceu em 99, mas eu sempre falo, as pessoas perguntam, você não tem pai? Não, eu tenho pai. Meu pai é Iradio Santos Melo, eu não digo era, não gosto de falar era, falo em relação ao passado, mas mesmo a minha irmã Laura, eu tenho duas irmãs, uma morreu e a outra está viva, porque as pessoas acham que porque morreu, não, eu acho que eles continuam, a história deles continua. Então, ele teve muita dificuldade porque ele trabalhava nas docas. Depois da primeira prisão, ele voltou para trabalhar. Depois que ele foi preso no Raul Soares, ele foi demitido. Isso foi em setembro de 64, depois que ele saiu do navio. Então, ele foi demitido. Ele já tinha sido, as diretorias de sindicatos tinham sido destituídas e foram nomeados interventores nos sindicatos. Então, ele não voltou a trabalhar nas docas. E foi processado por tudo isso. Aí ele começou também com processos trabalhistas. Então, ao longo de mais de 10 anos, esses processos foram rolando. Em 68, com a AI-5, os processos dos civis passaram todos, os processos políticos dos civis passaram todos para a justiça militar. Então, eles passaram a ser julgados pela justiça militar. Eles eram civis, mas eram justiça militar. Então, eles foram absolvidos, quer dizer, alguns foram condenados, mas ninguém cumpriu pena, porque assim, eram coisas de 1 ano, depois prescreveu, enfim. Mas mais de 10 anos eles foram rolando. Enquanto isso foi acontecendo, ele não conseguia trabalhar. Onde ele fosse trabalhar, que as pessoas descobriam essa atividade dele, ou o que tinha acontecido com ele era destituído. Ele só foi voltar a trabalhar com carteira, com registro assinado, em 1973. E isso porque, 73 ou 74, acho que foi 73, porque um prefeito de Guarujá, que por ironia era da Arena, ou seja, do partido do governo militar, conhecia meu pai e deu trabalho para ele na prefeitura de Guarujá. Por ironia, foi isso que aconteceu. Mas antes ele fazia bico, né? Ele trabalhou em Guarujá, tinha um cassino. Claro, devia ser clandestino, porque o jogo era clandestino, eu não sei, mas existia um cassino ali em frente ao Clube da Orla, onde hoje é um shopping La Plage. Ali em frente, foi demolido, não existe mais o prédio. E ele, nas temporadas, as pessoas vinham jogar. E ele trabalhava no cassino, porque assim, era fazendo bico, era o que ele conseguia. Quem sustentou a família ao longo desses anos todos foi minha mãe. Minha mãe, que tinha 26 anos quando tudo começou, e tinha 3 filhas, ela passou a sustentar a família. Foi ela que sustentou a família o tempo inteiro, até que ele pudesse voltar a trabalhar. Foram muitos anos. Né? E depois com a minha irmã doente, a mais velha, foi ficando doente, quer dizer, e a gente não tinha assim, você ia para a escola, precisava comprar livro, nós tínhamos livro, nós tínhamos, o que nós precisássemos, nós tínhamos, mas tudo foi a minha mãe. Ela que teve que sustentar, porque ele não conseguia trabalhar. Então, para ele foi muito difícil, porque ele perdeu essa possibilidade de sustentar a família. Né? Agora, as pessoas, normalmente, quando eu digo que elas falam do AI-5, que quando, a partir do AI-5, a ditadura se instalou, e eu sempre falo, a ditadura se instalou na minha casa no dia 1º de abril de 64. Foram gerações diferentes que foram enfrentando a ditadura. E antes do AI-5, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, então, os atos institucionais foram 17. Os atos complementares foram 104 atos complementares. E o governo o presidente da República tinha direito de enviar para o Congresso decretos-lei. E esses decretos podiam ser analisados durante 1 mês pela Câmara e 1 mês pelo Senado. Se eles não votassem nesse período, o decreto estava automaticamente aprovado. Logo, o decurso de prazo virou praxe, certo? E, com isso, eles iam regulando tudo, iam tirando os direitos dos cidadãos. Então, foram 17, mais os 104, mais os decretos. Então, não foi apenas o AI-5. Quando eu ouço falar assim, o AI-5, realmente, o AI-5 teve um peso. Mas, por exemplo, no AI-4,
foi editado em 67, a censura prévia à imprensa começou aí. Não foi em 68, começou em 67, antes, com o Ato Institucional número 4. Então, acho que o brasileiro precisa conhecer um pouco mais a história do Brasil, até porque, de vez em quando, a gente ouve manifestações hoje, né? Porque, comparando, faz críticas ao governo, e aí diz, não, mas no tempo da ditadura era melhor. Mas a pessoa viveu a ditadura? Sabe o que é? Não, mas nós vivemos numa ditadura. Nós não vivemos numa ditadura. Não vivemos numa ditadura. É muito diferente uma ditadura do que nós vivemos hoje. Então, até poder criticar abertamente o presidente da República é um direito que nós temos, que qualquer coisa não podia. Um desses decretos enviados pelo governo ao Congresso proibia que os estudantes, isso já em 65, proibia que os estudantes tivessem cabelo comprido, usassem calça justa e cores berrantes. Quer dizer, até esse tipo de controle existia, ainda mais, quanto mais nas ideias. Então, as ideias eram muito cerceadas e acabavam tendo uma autocensura, porque aí acontecia isso que a minha mãe falava, cuidado com o que vocês dizem na escola, cuidado com o que vocês falam, porque você tinha que ter cuidado para pensar até. Né? O Brasil Nunca Mais, o primeiro exemplar que chegou a Santos, eu comprei, eu tenho ele. Foi justamente em 85 e eu já estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo. E eu não sabia, eu sabia o que eu queria fazer. Eu sempre quis escrever sobre esse assunto. Eu sempre quis escrever. Eu sempre gostei de escrever, porque assim, eu queria, de qualquer forma, eu queria ser escritora de um jeito ou de outro. E eu escrevi a primeira vez um conto. Eu não contava muito para as pessoas, a gente não falava muito. Você disse que a Lúcia estudou com você, ela não sabia. Porque ela não fala. Ela, então, não fala sobre isso. Ela não fala. Eu escrevi um conto e eu mostrei para uma pessoa e o conto era narrado por uma criança de 6 anos. Aí a pessoa disse, não, isso é muito irreal, uma criança de 6 anos não tem essa noção. E aquilo eu tinha 18. Aí eu deixei para lá. Quando eu fui fazer jornalismo, quer dizer, ao longo do tempo eu escrevia poesia, eu escrevia várias coisas. E aí, quando eu fiz jornalismo, eu achei que eu ia fazer alguma coisa relacionada a isso. Cheguei a fazer um trabalho, tinha já uns poemas que falavam desse assunto, mas aí eu não fui diretamente. Eu tinha participado em janeiro de 85, no Rio de Janeiro, de um congresso de literatura. Eu já tinha terminado letras, estava terminando jornalismo, e encontrei o escritor Roberto Drummond. E eu comprei dele o livro Sangue de Coca-Cola. O Roberto Drummond, que é autor mais conhecido pela Hilda Furacão, né? Ele nem tinha escrito Hilda Furacão ainda. O Sangue de Coca-Cola, que ele faz um livro, é ficção, ele mistura gente com bicho, todo mundo. Então, é assim, uma alegoria o livro. E é sobre a ditadura militar. E então eu ia fazer uma análise desse livro como a literatura de resistência, né? No curso de jornalismo. Só que o professor que eu fui conversar, ele falou, bom, eu vou ser sincero, eu não vou saber te orientar nisso, porque era curso de jornalismo, eu tinha o lado de letras. Ele falou, mas por que você escolheu isso? E aí eu contei para ele, falei do meu pai. Ele falou, por que você não fala com seu pai, não escreve um livro sobre isso? Eu falei, olha, eu sempre quis fazer isso, mas eu fico com um pouco de receio de estar falando só de uma coisa muito particular. Só que essa coisa particular não é particular, ele era uma coisa que atingiu muita gente. Não foi só a minha família que viveu, só que a gente não conseguia falar disso ainda, né? E a ditadura estava acabando ainda, né? E aí eu fui conversar com meu pai, falei, pai, você topa me dar uma entrevista mais formal sobre isso? Ele, tá, tudo bem. E para ele foi tudo bem. Aí nós conversamos durante 2 domingos, gravei fitas com ele, assim, sistematicamente, né? Sistematizado, né? Porque antes a gente não tinha isso. E aí a gente gravou, ele falou, contou o lado dele e eu conto o meu. Então, o livro foi feito assim, metade uma narrativa minha, sob o meu ponto de vista, que vai de 63, que é um pouco antes de como nós vivíamos antes, e vai até 85. Mas, assim, não vai contando apenas o que se passa na minha casa, vai contando também o que se passa em Santos, na cidade, na região, no país,
né? Então, a história, então, tem todo um contexto cultural, contexto político. Então, é a nossa história inserida num contexto político. Não tem sentido a gente tirar a história, ela tem que estar inserida num contexto. E depois, a segunda parte é a partir da narrativa dele. Ele contando aqueles bastidores, o que eles viviam dentro do navio, como é que ele entrou para o sindicalismo, tudo o que aconteceu com ele sob o ponto de vista dele. E aí, O Brasil Nunca Mais foi uma leitura que eu fiz, né? Eu precisava saber mais coisas. Quando eu vi era a livraria, depois, agora é Saraiva, foi Siciliano, antes era a livraria, acho que é Atlântica, na Ana Costa. E eu vi na vitrine, Brasil Nunca Mais. Tinha tido o Argentina Nunca Mais, né? Eu olhei e falei, aí eu entrei, esse livro é meu. Fui ver. Nossa, eu comecei a ler, eu tinha ânsia de vômito, lendo aquele livro, vendo a descrição dos casos, porque todo o livro é baseado nos depoimentos das pessoas que foram presas, né? E que eram depoimentos aos juízes, na justiça mesmo. Então, eles foram compilando aquilo, tirando, eles conseguiram uma brecha para conseguir pegar os processos todos, porque ninguém podia pegar os processos a não ser os próprios advogados. Então, quando o pessoal percebeu, uma banca de advogados, percebeu que podia fazer isso, começaram a pegar, tinha 24 horas para ficar com cada processo. Então, eles pegaram mais de 700 processos. Cada um faziam cópia daqueles processos, devolviam. Mas levavam em lugares para fazer assim, onde as pessoas nem tinham noção do que estavam fazendo os xerox, né? E depois eles microfilmaram, mandaram uma cópia para Genebra, outra para os Estados Unidos. Parece que esta semana repatriaram, né, esse material todo, voltou para o Brasil. E aí eles juntaram algumas pessoas, entre elas tinha o Dom Paulo Evaristo Arnes, o Jaime Reiter, que era um pastor, acho que o jornalista tinha o Ricardo Couto. Eles iam mudando de salas para não serem descobertos. Iam compilando e criaram publicaram o livro Brasil Nunca Mais. Foi assinado apenas pelo Dom Evaristo e pelo Jaime Reiter. Por quê? Para que os outros não se comprometessem, porque ainda era ditadura. Mas conseguiram pegar depoimentos das pessoas mesmo, depoimentos deles aos juízes, e citando nomes de pessoas, o método de tortura que foi usado. Então, você não imagina que um ser humano seja capaz de fazer aquilo com outro ser humano. Não imagina. Então, eu tinha ânsia de vômito quando eu lia. Eu lia, eu segurava, parava um pouco, voltava, mas aquilo me movia. Então, eu faço assim, algumas informações que eu dou assim, do contexto nacional, eu cito do Brasil Nunca Mais. Me serviu de fonte. Foi o primeiro que chegou aqui, porque é impressionante mesmo aquele livro.